Olá a todos. O advogado-geral da União se chama José Eduardo Martins Cardoso. O ministro Cardoso é paulista, mestre e doutorando em Direito, advogado, procurador do município de São Paulo e também já atuou como professor de Direito Administrativo na PUC de São Paulo e de cursos preparatórios para ingresso em carreiras do Ministério Público e Magistratura. O ministro Cardoso goza de meu profundo respeito, admiração, reverência. Eu o reconheço hoje como um dos grandes juristas brasileiros da atualidade e também reconheço que ele fez muito pelo Brasil, especialmente após 2011, quando exerceu o cargo de ministro da Justiça. O advogado-geral da União é o mais elevado órgão de assessoramento jurídico do Poder Executivo, exercendo uma representação judicial da União perante o Supremo Tribunal Federal, submetido à direta, pessoal e imediata supervisão do Presidente da República. É nomeado dentre cidadãos sempre maiores de 35 anos e de notável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, é responsável pela direção da Advocacia Geral da União, instituição de Estado, classificada pela Constituição, aliás, como função essencial à Justiça, em que assume a posição de órgão de direção superior. As suas atribuições são descritas no artigo 4º da Lei Complementar 73, de 10 de fevereiro de 1993, que é a Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. Delas, nós podemos destacar a direção da Advocacia Geral da União, além de representar a União junto ao Supremo Tribunal Federal, promover a defesa de leis e atos normativos impugnados em ações diretas de inconstitucionalidade, desistir, transigir, acordar, firmar compromisso nas ações de interesse da União nos termos da legislação vigente, assessorar o Presidente da República em assuntos de natureza jurídica, elaborando pareceres, estudos ou propondo normas, medidas e diretrizes, assistir o Presidente da República no controle interno da legalidade dos atos da administração, sugerir ao Presidente da República medidas de caráter jurídico reclamadas pelo interesse público e social, fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos a ser uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da administração federal, unificar a jurisprudência administrativa, garantindo a correta aplicação das leis e prevenindo e dirimindo controvérsias entre órgãos jurídicos da administração federal. Editar enunciados de súmula administrativa resultantes de jurisprudência interativa dos tribunais, exercer orientação normativa e supervisão técnica quanto aos órgãos jurídicos de autarquias e fundações públicas e, por fim, homologar concursos públicos de ingresso nas carreiras da Advocacia Geral da União. Ou seja, o advogado-geral da União representa a União e não a pessoa do Presidente da República ou da Presidente da República em interesses privados. Nos dias de hoje, lamentavelmente, e eu não acredito que isso seja iniciativa livre e espontânea do ministro José Eduardo Cardoso, em hipótese alguma, o advogado-geral da União vem trabalhando diuturnamente na defesa da pessoa da senhora Dilma Rousseff, que, por enquanto, ainda é presidente da República, contra um processo iminente de impeachment que, tecnicamente, não tem nada a ver com qualquer das atribuições inerentes ao cargo. Isso é inaceitável e intolerável. Vejamos o que diz a Lei nº 8.429, de junho de 1992, que trata de improbidade administrativa em seu artigo 11º, inciso 1. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e, notadamente, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência. Então, poderia o advogado-geral da União defender a pessoa física da Presidente da República como se advogado dela fosse particularmente?
Uma vez isso ocorrendo, senhoras e os senhores já se deram conta de que estão todos pagando a defesa inicial da Presidente da República, que se utiliza da Advocacia Geral da União e da pessoa do próprio Advogado-Geral da União para fazê-lo perante a população, a imprensa, o Congresso Nacional, o Poder Judiciário e os órgãos de classe? As senhoras e os senhores sabiam que na data de ontem, por exemplo, 18 de março de 2016, em reunião ocorrida no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e que aprovou o processo de impeachment da Presidente da República, foi o próprio Advogado-Geral da União em pessoa quem fez sustentação oral a fim de defendê-la? Isso apenas para citar um entre inúmeros exemplos? Daí uma outra pergunta: se eu fosse servidor público federal e estivesse sob investigação ou ainda respondendo a um processo judicial ou administrativo, eu poderia utilizar gratuitamente da competência e do tempo de um advogado da União concursado para me defender às custas do próprio Estado, que por sua vez se alimenta dos impostos que nós mesmos pagamos? Pense muito seriamente nisso. Enquanto a grande maioria do povo brasileiro protesta e se indigna contra a Presidente da República, ao mesmo tempo vem arcando com os custos da defesa dela. Uma coisa absolutamente surreal, bizarra e, por que não dizer, revoltante. Abraço a todos.